E chegou o grande dia, pessoal. Vamos comparar o novíssimo Poco X6 Pro com o nosso querido Poco F5, o celular mais buscado de 2023. Será que ele ainda é uma boa opção com o lançamento do novíssimo Poco X6 Pro? Vamos ver nesse vídeo, vamos comparar tudo, fazer aquele teste de performance abrindo alguns aplicativos e vamos ver qual dos dois é uma melhor opção para 2024. Nós vamos ter muitos lançamentos esse ano e com certeza o Poco X6 Pro já veio abalando a concorrência já no seu lançamento, porque a gente já consegue encontrar ele por R$ 2.300 lá na Amazon, isso parcelado em 10 vezes sem juros e olha, é um dos menores preços que eu já vi num lançamento tão bom quanto esse aqui. Vai ter link na descrição dos dois, depois você dá uma olhada. A primeira coisa que a gente tem de diferente aqui nos dois é a tela, tá? Os dois têm tela AMOLED, 120 Hz, mas o Poco X6 Pro ele tem uma evolução. A tela dele conta com uma resolução Quad HD, enquanto o Poco F5 tem apenas uma resolução Full HD. Os dois têm a tela com o mesmo tamanho, a borda também é bem próxima, mas o Poco X6 Pro também tem o sensor de digitais embaixo da tela, então é uma vantagem absurda. E nós temos também um brilho maior, enquanto o Poco F5 ele tem um brilho de até 1000 nits, o Poco X6 Pro consegue entregar até 1800 nits de pico. Então quando você precisar à luz do sol, por exemplo, o Poco X6 Pro vai ter uma visibilidade melhor. Então aí, na tela, o Poco X6 Pro trouxe evoluções muito legais, trazendo o mesmo preço aqui do Poco F5. Aqui na parte superior dos aparelhos, a gente tem uma diferença. O Poco F5 ele conta com entrada para o fone, enquanto foi removido no X6 Pro e nós temos alto-falante estéreo, temos também infravermelho nos dois e microfone. Então basicamente os dois em entradas tudo mais são bem parecidos, mas não tem mais entrada para fone de ouvido aqui no X6 Pro. Na parte inferior dos dois celulares, eles são basicamente irmãos gêmeos, né? Alto-falante, entrada para o carregamento, microfone e a entradinha para o chip. Em relação à entrada para o chip, nenhum dos dois tem entrada para o cartão de memória, mas os dois contam com 256 GB de armazenamento já na sua versão mais básica. Só que tem um porém. Em relação à memória aqui do Poco X6 Pro, nós temos a tecnologia UFS 4.0, o que torna a velocidade de acesso a aplicativos, abertura de jogos, bem mais rápida do que no Poco F5, que ele tem aqui a UFS 3.1, que é uma tecnologia bacana, mas atualmente ficou ultrapassada. E considerando que é o mesmo valor, é outro ponto positivo para o Poco X6 Pro. Já em relação às suas traseiras, o design muda um pouquinho entre um e outro, mas tem pessoas que gostam do design do F5 e tem pessoas que gostam do design do Poco X6 Pro. Os dois têm plástico na traseira, tá? No meu unboxing do X6 Pro até falei que é vidro, mas engana muito, tá? Se a gente olhar, ele lembra muito o vidro, o reflexo dele, ó, é muito parecido com o vidro, mas aparentemente é plástico, tá? Eu não vou derrubar, bater para quebrar, mas tudo indica que seja um plástico que imita muito bem o vidro. Já em relação ao carregador, os dois são bem iguais, trazendo um carregador de 67 watts já dentro da caixa, mas teve uma mudança dentro da caixa agora em relação à capinha. Se a gente olhar os dois aparelhos aqui, ó, o Poco X6 Pro agora tem essa capinha toda diferenciada, cinza, né, um cinza chumbo, e ela tem uma textura fosca, bem legal, o que dá um ar muito bonito pro aparelho. Mas o Poco F5 tem aquela capinha de TPU, plástica aqui, ó, ela começa a ficar cheia de manchas, amarelar com o tempo, então outra evolução aqui pro Poco X6 Pro, que já trouxe uma capinha melhor e com uma pegada mais premium, coisa que a gente espera, né, num aparelho na faixa de preço que ele se encontra. Se você quiser comprar o seu X6 Pro ou o seu Poco F5, vai ter o link aqui na descrição. Mas vai um adendo, tá? Agora no lançamento, se você entrar no link, você vai ver que tá compra internacional, mas já tá incluso os impostos e é vendido diretamente pela Xiaomi. Então pode comprar tranquilo, não vai ter taxa e você pode comprar diretamente aqui no link da descrição. Já em relação a proteções, o Poco F5 ele tem a proteção IP53 contra respingos de água, tá? E agora o Poco X5 Pro ele tem a proteção IP54. É um pouco melhor, mas nada absurdo entre um e outro, beleza? Mas a grande diferença que muitas pessoas estão querendo saber é em relação ao processador. Enquanto no Poco F5 nós temos aqui o Snapdragon 7 Plus Gen 2, agora nós temos o novíssimo Dimensity 8300 Ultra no Poco X6 Pro, o que mostra pra gente que Dimensity tá vindo com força e olha, pelo preço que esse aparelho entrega e o desempenho, você vai ficar de queixo caído, tá? Dando uma olhada rápida, eu já fiz alguns testes, já instalei também o Geekbench e olha, aqui no Geekbench nós temos aqui 4.441 mil pontos para o
Poco F5 e 1.600 no single core, tá? Se a gente entrar no Poco X6 Pro, nós temos aqui, ó, 4.338 e 1.357. É uma diferença com uma leve vantagem para o Poco F5, tá? Mas não é só esse benchmark que eu fiz. Eu fiz também o benchmark do AnTuTu, onde o Poco X6 Pro faz 1.329.000 pontos, enquanto o Poco F5 faz 1.151.000 pontos. Basicamente, cada um tem as suas vantagens, né? No AnTuTu ele saiu melhor, o Poco X6 Pro, e no Geekbench o Poco F5 saiu melhor. Mas vamos fazer o comparativo aqui abrindo alguns aplicativos para a gente dar uma olhada. Ó, as versões que eu tenho aqui, só para vocês darem uma olhada, as duas estão com HyperOS. Os dois têm 256 GB, mas dando uma olhada aqui, ó, o Poco F5 ele tem 12 GB de RAM, enquanto o X6 Pro ele tem 8 GB de RAM. Então a gente vai ter ali uma diferença na memória RAM, mas eu não tenho muitos aplicativos instalados, então isso não deve ser um problema, tá? Eu vou limpar tudo aqui e vamos fazer aquele teste abrindo os apps aqui rapidamente. Vamos primeiro então abrir a galeria. Um pouquinho mais rápido aqui no Poco X6 Pro. Vamos abrir o Google Chrome. Mesma velocidade praticamente, só que o F5 demorou um pouquinho para carregar. Vamos abrir o YouTube. Praticamente a mesma velocidade. Telefone, mais rápido no X6 Pro. Câmera, mais rápido no X6 Pro. Play Store, mais rápido no X6 Pro. Vamos abrir agora o AnTuTu. Eu já tinha fechado ele, né? Então vamos dar uma olhadinha. Um pouquinho mais rápido no X6 Pro. Geekbench, que é um aplicativo mais leve, mais rápido também nele. Coisa de milésimos, mas está sendo um pouco mais rápido. Vamos abrir agora também o Subway Surf. Vamos dar uma olhadinha como que ele se sai. Ó, vamos ver quem vai se carregar primeiro aqui. Ó, um pouquinho mais rápido no X6 Pro. E por que essa diferença? A gente viu que nos benchmarks não é tão grande, né, a pontuação. Mas, como eu disse, o Poco X6 Pro ele tem a UFS 4.0 como memória interna, o que vai dar uma vantagem acima do Poco F5, isso custando o mesmo preço, tá? Fora que o Poco X6 Pro, o processador dele também é um pouquinho mais potente em algumas questões. Ele tem um clock maior e a frequência da GPU também é um pouco mais potente do que tem aqui no Poco F5. Então isso significa que em jogos ele vai conseguir entregar um FPS um pouco maior que nós temos aqui no Poco F5. Por exemplo, aqui nós conseguimos habilitar o modo 120 frames por segundo no Call of Duty. Não é todo celular que suporta isso e aqui você consegue. O Genshin Impact consegue rodar nos dois no máximo em taxas de quadros excelentes. Basicamente, o X6 Pro é um Poco F5 melhorado em relação à performance, mas trazendo um processador diferente e um preço basicamente igual com algumas evoluções. Já em relação a algumas outras funcionalidades, nós temos uma vantagem aqui para o X6 Pro que ele conta agora com o Bluetooth 5.4 e também nós temos a funcionalidade OTG aqui nas configurações, onde você pode escolher quando habilitar ou não essa funcionalidade. Se a gente entrar aqui no Poco F5, a gente não tem essa função, que ela fica aqui por último, embaixo do modo empresarial. Então já é outra função. A gente tem um modo dentro da câmera também bem diferente. Aqui, ó, se eu clicar em mais aqui, mais não, se eu abrir o vídeo e clicar aqui na parte superior, a gente tem a função teleprompter aqui, ó, onde você pode colocar um texto para você ler e fazer as suas gravações. Então já são algumas funções que o X6 Pro entrega que o Poco F5 não tem. Mas, já que eu já falei em câmeras, vamos dar uma olhadinha nelas, né? Olha, em relação às câmeras, os dois têm 3 câmeras traseiras, principal de 64 nos dois, ultrawide de 8 megapixels nos dois e 2 megapixels macro. E a frontal também tem 16 megapixels nos dois. Basicamente, em resolução, os dois são iguais. Mas, em fotografias, dá uma olhadinha no comparativo e eu já quero que você comenta aí embaixo o que você achou entre as fotografias, tá? Porque, basicamente, eu percebi que o Poco X6 Pro tem um HDR bem melhor do que nós temos no Poco F5, o que vai entregar uma qualidade bem absurda. Já na câmera frontal, eu percebi que o F5 ainda entrega uma resolução um pouquinho melhor, uma nitidez melhor, mas nada assim absurdo. Mas o HDR ainda assim é uma vantagem no X6 Pro, tanto na parte traseira quanto na parte frontal. Em relação às gravações, os dois gravam em 4K na câmera principal traseira e 1080 no restante. Dá uma olhadinha como as gravações se saem. Pessoal, estamos aqui então com a gravação entre o Poco X6 Pro e o Poco F5 em 4K a 30 frames por segundo. E aqui dá pra gente testar, né, como que tá a estabilização, o HDR principalmente, ó, ali no fundo. A gente dá uma olhada aqui como que ele se sai embaixo das árvores. E também a gente consegue testar o microfone, né? Aqui eu tô mais ou menos a um braço de distância. Tô andando de chinelo,
Então, amortecimento praticamente não tem. Dá pra gente dar uma olhada, né, como que ele se sai. Vamos dar uma olhadinha na nitidez aqui nessa placa, como que tá se saindo entre os dois. Vamos indo pra cá pra gente dar uma olhada. Ó, o HDR tá bom nos dois, mas aqui a gente percebe que o HDR do Poco X6 Pro é um pouco melhor, né? A gente tem ali as nuvens mais definidas, né? Dá uma olhadinha. Então assim, fotografia, tanto em gravação, os dois, o Poco X6 Pro tá bem melhorado, vamos dizer assim, tá bem otimizado. Parece que a imagem do Poco F5 ele tá um pouquinho mais saturado, mas isso é coisa mínima. E agora a gente está aqui na câmera frontal. Dá para perceber que o Poco F5, o sensor ele é mais fechado, então tá mais perto. Mas, basicamente, vamos dar uma olhadinha no HDR, né? Olha ali atrás a diferença entre o HDR do Poco F5 e do X6 Pro. Olha aqui, tem uma boa diferença. O Poco X6 Pro tá bem melhor. Mesmo ele não tendo o processador Snapdragon, né? Que muitas pessoas gostam. Mas aqui a gente percebe que o Dimensity 8300 Ultra tá mandando muito bem com o X6 Pro, hein? Tá legal. Como vocês viram nas gravações, basicamente os dois têm a gravação bem estável, 4K rodando bem, mas o Poco X6 Pro tem um HDR bem melhor. Então a gente percebe que teve uma melhoria bem grande aqui. O Poco F5 é um aparelho bom, mas vai vir evoluções. E muito em breve eu vou trazer o Poco F6 pra gente conferir. Mas se você quiser comprar o Poco X6 Pro, vai ter o link aí embaixo, deixe seu like e comenta aí o que você achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.